se aproxima aí dos artistas modernos do tempo dele. Porque os artistas modernos do tempo de Platão tentam captar exatamente isso. Na imagem, olha lá, caiu e voltou a gravação, vocês viram, né? Então vai ficar cortado. Na imagem, esses artistas tentam recuperar aquilo que na imagem é vivo, ou seja, a passagem do tempo, por exemplo, a temporalidade interna à própria escultura. Então, aquilo que Platão nega de um lado, ele pode repor de outro, porque ele também é contra essa ideia de uma fixidez do discurso. Esse caráter momentâneo, que também as esculturas de Lisipe e seus contemporâneos se assemelhavam à busca do corpo vivo, da energia vital. Ou seja, a ideia de uma vitalidade momentânea também existe na mímese da época de Platão. Então é como se um eco daquilo que Platão cobra do sofista, que ele não traga um discurso morto, porque se eu faço aquelas coisas assim, eu sou assim, tá? Eu sou super sofista. Trago o texto pronto. Se você fizer uma pergunta fora do texto, então, não consegue responder. É um pouco essa ideia que está sendo colocada aqui, né? A ideia de que uma vitalidade momentânea existe na mímese, a ideia, então, de um instante, e mesmo que semelha à passagem do tempo, acabam por se aproximar do discurso do improviso, que é aberto ao instante, que é aberto à modificação, que é o próprio discurso platônico. Então, se por um lado, Platão, para o Schur, ele faz, às vezes, de um cultor das formas arcaicas, e ele faz mesmo, ele fala do Egito, esse culto, vamos dizer assim, de um modo de fazer arte que é o modo tradicional, ele fala dos pintores antigos em comparação aos modernos, da mímese cástica, que é a mímese dos antigos, da mímese fantástica, que é dos modernos, mas, por outro lado, no seu próprio texto, Platão aponta para essas questões que os artistas também estavam buscando, que era fazer com que essa estátua ela não significasse algo de estável no sentido de morto, né, de mudo, nesse sentido de parado, né? E o que mais interessante nesse finalzinho do texto do Schurz é que ele vai falar da obra de arte, quando ele pega essa comparação que o Platão faz do Deus, né? O Deus platônico é um Deus demiurgo, é um Deus que constrói, ele não é um Deus cujo mundo veio a ser pelo acaso, né? Ele é um Deus que, enfim, é um Deus legislador, o legislador copia esse mundo divino, né? Um Deus que constrói ideias. Esse Deus, sempre que aparece, ele aparece num certo sentido, no próprio Platão, comparado a um demiurgo. E aí o Platão vai dizer que o próprio Deus é um demiurgo, contra essa noção do mero acaso. E aí, num certo sentido, é que o Schurz vai fazer a grande contradição platônica, né? O mundo mesmo, escreve Schurz, é ágalma. O mundo mesmo é uma construção maravilhosa. O mundo mesmo tem a forma, vamos dizer assim, da arte, que um objeto de arte expõe como uma espécie de espelho decaído, mas expõe a própria ordem do mundo, né, nesse sentido. Então é como um pouco assim, se existisse uma espécie de ambiguidade muito grande, gente, vai ouvir bobagem aí, hein? É como se existisse uma ambiguidade muito grande em como Platão também recebe, vamos dizer assim, essas questões, porque o mundo para Platão é um mundo formado à maneira de uma obra de arte. Tanto que no Ion, como eu falei para vocês, o que o Ion faz, o que o Rapsodi faz, é repetir a poesia do poeta, que também é um entusiasmado. Portanto, ele recebe um aceno divino para fazer vir no mundo, espelhar-se de algum modo aquilo que é o próprio sinal do Deus, o próprio sinal da natureza, o próprio sinal da ordem divina. Então, é muito ambígua a relação que o Platão estabelece com essas metáforas, porque são sempre na ordem da metáfora. Ele não tem um texto, agora eu vou falar de mímese, agora eu vou tratar de pintura. Elas estão sempre na ordem da metáfora. Outra grande ordem da metáfora que aparece no Platão é com a palavra croma, né? Que é cor, né? Enfim, e a palavra farmaco, que é tinta. E farmaco é uma palavra que aparece muitas vezes como também o farmaco é remédio e veneno. Então é o que ele vai falar, né? Enfim, não é que a mímese é ruim. Ela é ruim para aquela que não tem que usa demais, que não sabe o que é o belo e, portanto, se envenena. É como um remédio. Se eu não sei usar, eu me enveneno com ele. E a palavra farmaco é cor. Então tem esse jogo também interno
que o Derrida vai recuperar num livro chamado A Farmácia de Platão, né? Então, esse jogo muito ambíguo que o Platão produz em torno dessas imagens da pintura. Então, só voltando, então, quando o Platão fala da questão da mímese de hoje em dia, como diz Platão, e tal mímese, suspeita Schur, né? Enfim, não é a de Policleto, não é aquela, então, que é a mímese da ordem do cânone de Policleto, cânone das partes corretas, da estrutura correta do corpo, que imita como cópia nem a dos pintores como Polignoto, que desenham grafismos nas paredes e vasos, mas a de Eufranor, de Praxíteles, de Zeuxis, de Apelles, desses pintores que imitam o fantasma e não o ícone, né? É uma mímese fantástica que capta do que expõe apenas a parte visível, capta da ordem subjacente do mundo apenas o seu fantasma, a sua aparência. E existe aquela mímese que capta a ordem subjacente do mundo, então, né? Mas mesmo Schur não encontra apenas uma oposição platônica a essa mímese do século V e IV, né? Que busca assegurar o movimento vivo, a fugacidade do instante, dessa escultura que está se movendo. Muitas vezes a mulher está com o braço esticado, tem muito contraponto, né? Contraponto que, assim, você tem uma perna mais elevada que a outra e dá aquele joguinho de quadril, sabe? Porque antes as esculturas são retonas, assim, né? Um pé na frente e um pé atrás, e elas estão retas, assim, com o braço para baixo. Aí você já tem o braço assim, um certo giro de quadril, tudo isso que parece captar essa escultura ou essa personagem no movimento, como se vários tempos estivessem implicados ali, né? Que é muito da escultura desse tempo. O jogo da mimes e verdade que está implicado. Há também um encanto por essas cromatas, né? Por essas cores, que é fármaco, veneno ou remédio, dependendo do seu nível. Platão também, pelo discurso que mimetiza o oral, né, que é o que ele faz, ele capta o voo da palavra em sua verdade primeira, proferida no calor do ágon, da agonística, da praça, e não como estátua muda trazida de casa pronta, como um discurso escrito. Então, essa ideia, Platão é um elemento muito ambíguo aí também, né, porque Sócrates não escreve exatamente porque a escrita é palavra sem paternidade, é letra bastarda. Eu não sei quem falou, eu simplesmente repito o que está escrito lá, eu decoro, e se alguém me perguntar alguma coisa fora do que eu decorei, aquilo que a gente faz, né, de vez em quando em prova, né, decora aquilo, se alguém me perguntar alguma coisa fora disso, eu não sei responder, e ele está muito mais para essa ideia do diálogo vivo. Só que o diálogo vivo de Platão, e essa é toda a ambiguidade, ele é fixado, né? Ele se transforma exatamente na mesma imagem, tal como aquela das esculturas da época dele. Você fixa o movimento, você fixa o movimento oral da palavra, mas você fixou, né? Tá fixado, no certo sentido, é como se você tivesse fotografado esse instante. Há, assim, uma proximidade insuspeita entre Platão e aqueles mesmos artistas miméticos modernos que ele critica, no certo sentido. E mesmo, enfim, ele, próximo a esse elemento do sofista, né? Enfim. Em Gorgias, por exemplo, ele escreve que o discurso é um jogo ordenado, né? Que procura defender a sua personagem em um tribunal público, por exemplo, e aí existe o texto famoso do Gorgias, a gente conhece pouca coisa do Gorgias, que é o elogio de Helena. O que o Gorgias faz? Eu vou pegar a figura mais execrável possível da cultura grega, que é Helena, que é aquela que moveu a Guerra de Troia, e que, como diz o próprio Homero, tem olhos de cadela. Não sei o que isso significava, mas ela era uma figura, assim, muito ambígua, e ele vai defender essa figura nesse discurso, que é o elogio de Helena, mostrando como, pelo discurso, eu consigo levar o meu ouvinte dentro dessa imagem, vamos dizer assim, discursiva. Concordemos ou não com esse papel que o Gorgias fala, diz do discurso, ele diz que o discurso é um grande jogo, na verdade, o logos é um jogo, né? Então, como que o Platão está muito próximo a essa questão, né? Dessa forma, então, pensando como Platão, o encômio de Helena, um elogio de Helena,
só poderia soar como uma brincadeira cínica, uma brincadeira irônica, uma brincadeira com as palavras, que toma a lógica do discurso, pega uma superfície discursiva que parece verdadeira, que parece que quer dar conta do real, na verdade, mas a inverte copiando na mesma ordem do verdadeiro algo que é, na verdade, um fantasma. Então, essa questão que vai aparecer muito no Gorgias, porque se vocês pegarem o texto do Gorgias, ele vai falar exatamente isso. Eu tenho todas, ela pode ser culpada se foi o amor que levou, e o amor é um Deus, ela pode ser culpada por aquilo que um Deus fez, ela pode ser culpada se aquilo era do acaso. Então ele vai criando, na verdade, toda uma rede discursiva, como se ele estivesse realmente defendendo a Helena. Só que aí no final ele diz, como se ele dissesse, tá vendo? Eu levei vocês a desculpar a Helena, num certo sentido, como eu pego as causas, né? A primeira causa, ela foi levada por um Deus. Na segunda causa, ela foi raptada, né? Ela foi levada pelo Alexandre. Na terceira causa, ela foi seduzida pelo Logos. E aí ele diz assim, ela foi seduzida pelo Logos, como vocês também estão sendo, num certo sentido, né? Então, essa reunião das causas, segundo uma ordem, formam, sem relação com as coisas efetivas, com a verdade, com os pragmatas, um tecido em si mesmo, um tecido causal, que parece verdadeiro, mas não é. Então, é essa grande questão que o Platão está colocando em jogo, né? Então, esse texto, por que eu tenho que cuidar, na verdade, de pensar onde a Mimes engana? Aqui, é? Por que estão batendo panela, sei lá? Não sei, a gente, Bolsonaro deve estar falando alguma coisa. Tá. Estou ouvindo agora, vocês estão ouvindo? Infelizmente, atingiu 3 mil mortes hoje, nos últimos 24 horas. Eu vi. E aqui em Brasília já chamaram até dentista, né, para atuar no hospital, né? Não sei se é verdade, eu vi isso no jornal, não sei se é verdade. Eu vi no jornal também. Isso é verdade. Eu espero que não seja, espero que seja, né, pelo bem da verdade que venha a público, mas também, né, enfim. Bom, a primeira parte, então, do Ipsias, ela põe exatamente antigos e modernos, e pergunta pela matésis, pelo saber do sofista. Então, o que você sabe? O que você quer colocar de verdade? O que você emula? Que belo é esse que você diz que você sabe o que é e você reproduz? Que mímese é essa que você produz? E a verdade, pronunciada por sábios como Anaxágora, da qual a rede do Logos seria uma mímese cástica, vamos dizer assim, e essa mímese fantástica, que é a do sofista, que não está nem um pouco preocupada com se eu estou ou não falando a verdade. Eu estou criando um bom jogo, e esse jogo está conduzindo o meu espectador, né? E só queria... Agora vai ficar todo mundo sem não dá para prestar atenção, né? Bom, e eu queria só... Então, a doxa, na verdade, ela toma, então, o lugar do ser e você entrona, vamos dizer assim, o pseudo, né? Aquilo que é falso, né? Aquilo que se põe no lugar do real. Só que eu queria citar só o Tratado do Não-Ente do Gorgias, porque o Gorgias, na verdade, ele vai ser um anti-parmenidiano, né? Enquanto que Platão está próximo de Parmênides, tanto que ele vai fazer o parricídio, né, de Parmênides no Sofista, né? Eu preciso colocar o meu pai entre parênteses, de lado, matar o meu pai, para poder avançar exatamente no campo que o sofista está criando, que é o do não ser. Porque Parmênides diz, o não ser eu não posso sequer dizer. Então, aquilo que não é nem da ordem do pensar, né? Porque o mesmo é ser e, portanto, pensar. Né? O mesmo é dizer e, portanto, pensar. O logos, ele só pode se colocar diante do ser. E o Platão vai dizer, não, eu preciso poder dizer o sim e o não, eu preciso poder dizer o não ser para saber o que é o ser. Mas eu vou ler só o tratado do Gorgias, que ele escreve o tratado do não-ente, que é exatamente essa questão. Se eu tenho o tratado do ente, daquilo que é o que o Gorgias escreve. Pois se o não ser é não ser, o não-ente seria não menos que o ente, com efeito, o não-ente é não-ente. Assim como o ente é ente, de modo que são, não mais do que não são, as coisas efetivas. Se eu digo que o não ser não é, eu acabei de dizer que o não ser, de algum modo, é. Né? Porque eu dei para ele um lugar no discurso. É exatamente isso
que o Platão está tentando pensar. Se eu digo que o ser é e o não ser não é, esse não ser que não é acabou de ser dito, né, pelo próprio discurso. Bom, gente, agora a gente fica totalmente distraído aqui, né? Então, voltando então um pouquinho, agora o próximo texto que a gente vai ler vai ser o texto do Platão, tá? A gente vai ler junto, então, o livro 10, o livro 3 e o livro 10 da República, tá comentando. A gente vai ler primeiro o livro 10 e depois o livro 3, tá? Ao contrário, porque o livro 10 trata dessa questão que a gente acabou de ver aqui, sobre a relação da mímese e da verdade. Eu quis dar aqui para vocês um pouco o fundo, né? O porquê que é tão importante caçar a verdade. Ah, vai lá, gente, pode ir lá, eu deixo. E gente na rua não pode, gente. Ixi, é mesmo? Não, aqui tá calmo. Aqui tá assim, tá panelinha só, mas aqui é Asa Norte, né? Panelinhas. Silêncio agora. Bom, gente, então, diante das questões modernas que se põem para nós, mas assim, a gente vai ler, então, esse livro 10, que vai exatamente falar dessa ordem, né? Enfim, e por que essa ordem é importante, eu quis mostrar para vocês. No vídeo que vocês vão ver, eu coloquei algumas imagens para vocês entenderem um pouco melhor o que significa essa mimese cástica aí, fantástica, um pouco mais nesse ordenamento. E aí a gente vai ler depois o livro 3, tá? Na próxima aula. Isso vocês já vão estar entendendo um pouco por quê, porque eu já vou abrir o texto o vídeo do Aristóteles agora quinta-feira. E coisa que eu queria falar com vocês era só, enfim, não sei se vocês têm alguma questão, agora todo mundo perdeu, assim, né, o sentido da ordem. Queria falar com vocês um pouquinho do seminário, só rapidinho, né, então se vocês viram que a Vanessa fez o Google ali, né, para vocês escolherem, tá? Se vocês tiverem assim, e aí assim, minha ideia é que realmente os seminários sejam organizados, eu acho que é melhor, o primeiro, o último, porque eu acho que vocês ficam com menos surpresas, não sei, ou se vocês preferem, porque eu posso sortear também. Porque o primeiro começaria, então, dia 15, o outro dia 22, o outro dia 29, e aí vai, né? 6, 13 e 20. Tá? E aí, então, o primeiro seria dia 15 de abril. Então, o grupo 1 se apresentaria dia 15 de abril. Eu acho que é melhor, não sei, o que vocês acham, né? Porque vocês ficam mais seguros, né? De não ficar, deixa eu ver se não tem mais nenhum. Dia 22, não. Da 22 tem aula, dia 21 é Tiradentes, né? Aí até lá a gente vai vendo o que acontece com os feriados, né? Porque vai que eles fazem que nem lá em São Paulo, né? Que anteciparam o Natal, Páscoa, tudo, né? A gente já está comemorando a Páscoa, o Natal, tudo junto, né? Não sei o que vai acontecer com o feriado do dia 21, né? Pode ser que eles... Não sei. Acho que é normal, porque dia 22... Mas aí a gente vai vendo, claro, né? A gente vai mudando. Por isso que eu também não gosto de deixar muito em cima da hora. Então, a prova final, gente, são só 2 questões para responder, é bem tranquilinho. Na verdade, eu vou abrir o fórum agora do Platão, né? É uma reelaboração dos fóruns. Bem tranquilo mesmo. Não tem nenhuma... Na verdade, assim, por que tem que ter esse seminário? Porque essa disciplina é de 6 créditos. Toda disciplina de 6 créditos teria que ter 3 avaliações. Na verdade, eu geralmente dou 2 provas. Eu só vou fazer os fóruns, então, né? Que são poucos, tá? Porque eu sei que fórum não é uma coisa que dá muito certo. É fórum, essa provinha e o seminário, porque são 3 avaliações, porque são 6 créditos, né? É um pouco da regra, né? Embora eu saiba que algumas pessoas nem concordam muito com essa regra, então não seguem, né? E esses 6 créditos, uma parte dos créditos é fazer esse seminário mesmo. Né? Não é aula, é seminário. Gente, eu vou parar de gravar porque deu um chabu aqui, esse aqui já vai ficar em 2 partes de novo. Então,